Você já parou por um breve momento para realmente pensar sobre do que o seu corpo é feito? Se agora mesmo você espetasse o seu dedo e observasse com atenção aquela pequena gota de sangue vermelho vivo que surge na pele, estaria vendo diante de seus olhos o sistema de transporte mais sofisticado e complexo de todo o universo conhecido. Mas o que a grande maioria de nós simplesmente não sabe é que essa pequena gota é, na verdade, um ecossistema biológico fascinante, que está dividido em duas partes fundamentais e distintas. De um lado estão as células, como os glóbulos vermelhos, que são como os habitantes de uma cidade. Mas, por outro lado, existe o meio onde essas células vivem, um líquido amarelado e transparente que inunda tudo. E esse líquido é o que a ciência chama de plasma. Fomos ensinados que o plasma é apenas um componente secundário, uma espécie de água com proteínas que serve como um material de preenchimento para as células, impedindo que elas colidam umas com as outras. E eles nos disseram que é um veículo inerte, algo como o caminhão que transporta os nutrientes, e só isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eles estão profundamente enganados. O plasma não é simplesmente água, é um cristal semicondutor líquido. É a interface de precisão que conecta sua intenção e sua mente com a sua própria biologia. Se o seu plasma perde sua estrutura, sua saúde, perde sua voltagem. E para que você possa visualizar isso comigo, deixe-me usar um exemplo que todos nós temos hoje em casa. Pense em uma tela de televisão dessas de última geração, dessas de cristal líquido ou LCD. Nessa tela, o que você vê são imagens formadas por milhares de pontos, chamados pixels. No seu corpo, esses pixels são suas células. Mas para que esses pixels possam acender, mudar de cor e mostrar um filme com nitidez, eles precisam estar imersos em uma camada de cristal líquido que reage aos impulsos elétricos. Pois bem, o seu plasma é exatamente esse cristal líquido. Ou seja, não é o espaço vazio entre suas células, é o meio ativo que permite que as ordens do seu cérebro se transformem em ações biológicas. Se esse cristal líquido se suja ou se desorganiza, a imagem da sua saúde fica cheia de ruídos, manchas e, finalmente, obrigado. A tela se apaga. Se você prefere uma imagem mais natural, pense em um aquário de precisão. As células são os peixes e, durante um século, a medicina se concentrou exclusivamente em estudar o peixe. Se ele está doente, damos uma substância química, mas esqueceram do mais importante, que é a qualidade da água. Se a água do aquário está turva, se faltam minerais ou se está parada, não importa quantos remédios você dê ao peixe, porque ele vai adoecer de novo. O ambiente dele está degradado. Essa água é o seu plasma. E hoje vou-te mostrar como cuidar desse aquário para que seus peixes, ou seja, suas células, voltem a nadar em um meio de máxima pureza. Ao longo desta série de 3 episódios, vamos juntos fazer uma imersão profunda na tecnologia que você habita. Hoje você vai recuperar o seu mar esquecido e vai entender. Por que você carrega o oceano nas veias? Graças às descobertas de René Quinton, que foi um biólogo francês que no final do século XIX desafiou toda a comunidade científica de sua época. Você vai entender como esse líquido se estrutura como um cristal graças às pesquisas atuais do Dr. Gerald Pollack, nos Estados Unidos. E, o que é ainda mais importante, você também aprenderá detalhadamente a ler as 3 coordenadas fundamentais da sua saúde, com a técnica da bioeletrônica de Vincent. Mas isso é apenas o começo.
Na segunda parte, darei o salto da matéria para a energia, para que você possa descobrir o que suas células emitem. E uma luz coerente que o físico alemão Fritz Albert Popp identificou como o software da vida. E depois vou-te explicar como o russo Peter Garayev demonstrou que seu DNA é uma antena que sintoniza essa luz. Finalmente vou fechar o círculo com a engenharia da regeneração, ou seja, protocolos práticos para limpar seus filtros e recuperar sua soberania biológica. Fique comigo, porque hoje começamos a limpar o cristal da sua existência. Para entender como chegamos a esse ponto de esquecimento, te convido a viajar comigo para a França do final do século XIX, há pouco mais de 150 anos. Naquela época, o mundo da ciência estava vivendo uma verdadeira batalha de titãs. De um lado estava Louis Pasteur, que provavelmente você conhece porque ele é o pai da teoria dos germes. Sua visão era clara. O inimigo está fora e são os micróbios, e esses micróbios precisam ser eliminados. Mas nesse mesmo cenário surgiu outra figura fascinante, um sábio que hoje foi injustamente relegado ao rodapé das páginas da história, René Quinton. Quinton não era um médico convencional, ele era um observador da vida, um fisiologista e um biólogo que se perguntava porquê se a vida surgiu no oceano. Parece que nós nos desconectamos dele. Enquanto Louis Pasteur se mantinha totalmente obcecado com o perigoso assassino, René Quinton se concentrava e se obcecava profundamente com todo o cenário ao redor. Ele costumava afirmar categoricamente que a doença não representa necessariamente um ataque externo, mas sim, simplesmente uma consequência direta de que o nosso meio interno acabou sofrendo um processo natural de degradação. E é exatamente neste ponto específico que sua pesquisa se torna uma forma de engenharia extremamente avançada e de altíssima precisão. Veja, ele postulou o que chamou de lei da constância marinha, e sua tese era que, para que nossas células possam funcionar como uma máquina perfeita, o líquido que as banha, ou seja, esse plasma que já definimos, assim como o nosso cristal líquido, ele deve obrigatoriamente manter todas as mesmas condições físicas e químicas fundamentais, daquele mar original e primitivo, onde a vida terrestre floresceu e nasceu. E veja, não é que sejam parecidos, é que, em essência, são exatamente a mesma coisa. Quinton analisou a água do mar e nosso plasma e descobriu algo absolutamente surpreendente. Ambos contêm os 78 elementos da tabela periódica nas mesmas proporções. Ou seja, somos literalmente um pedaço de oceano confinado em uma pele. E para demonstrar isso, diante de uma comunidade científica que era cética em relação ao que ele dizia, Quinton realizou um experimento que hoje talvez nos pareceria ficção científica. Ele pegou um pequeno cachorro que a história registra e lembra pelo nome curioso de Sodium, e então retirou cuidadosamente quase todo o seu sangue vital, até deixá-lo em um estado crítico, exatamente à beira da morte. Em vez de transfundir sangue de outro animal, o que Quinton fez foi injetar água do mar tratada e diluída para que ficasse isotônica, ou seja, com a mesma concentração de sais que temos em nosso corpo. E o que você acha que aconteceu? O animal não só não morreu, como poucos dias depois já estava correndo. Com mais energia do que antes, seus glóbulos brancos, suas defesas, haviam se multiplicado nesse novo meio marinho. O pesquisador René Quinton demonstrou que o plasma marinho é um organismo autoprogramável que só precisa do ambiente biológico correto para se regenerar. E pense novamente na analogia da tela de cristal líquido que eu mencionei há alguns minutos.
Se os componentes químicos do cristal da tela não forem exatos, os elétrons não conseguem saltar e a imagem simplesmente não se forma. Pois bem, Quinton descobriu que, se ao seu plasma faltarem esses minerais marinhos, sua tela biológica simplesmente começa a falhar. E isso não significa que suas células estejam quebradas, é simplesmente que o meio em que elas flutuam perdeu sua condutividade. Quinton abriu dispensários marinhos, como ele chamava, por toda a Europa e salvou milhares de crianças que morriam de cólera naquela época, ou de desnutrição. E simplesmente o que ele fazia era injetar esse plasma marinho nelas. Mas claro, a visão de Pasteur de criar substâncias para matar inimigos externos era muito mais lucrativa para a nascente indústria farmacêutica do que a visão de Quinton, que consistia basicamente em manter limpo e mineralizado o nosso aquário interno. O que quero que você assimile hoje é que seu corpo não é uma máquina que se estraga por acaso. É uma máquina de precisão que precisa que seu cristal líquido, seu plasma, seja um fiel reflexo daquele mar original. E se esse líquido está equilibrado, a comunicação entre suas células é instantânea e a saúde é o resultado natural. Por isso, entender Quinton é o primeiro passo para recuperar sua soberania. É deixar de ter medo do que está fora e começar a se preocupar com a pureza do que está dentro. Este mar interior é o que permite que a eletricidade, da qual vou-te falar depois, simplesmente possa fluir sem resistência. Mas antes de passar a medir ou a como medir essa eletricidade, precisamos entender como essa água se organiza de uma forma quase mágica, perto das nossas células. Sabe, ter os minerais de Quinton em nosso aquário é só metade da história. Porque para que esse plasma seja realmente uma máquina de precisão, não basta que os ingredientes estejam ali, eles precisam estar devidamente organizados. E é aqui que a ciência moderna nos traz, além disso, uma lição de humildade. Através da figura de Gerald Pollack, um professor de bioengenharia da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que dedicou as últimas décadas a estudar algo que simplesmente todos nós dávamos como certo: a água. Pollack descobriu que a água que existe dentro de nós não se comporta como a água que sai de uma torneira, ou a que você vê em uma garrafa. No momento exato em que a água estabelece um contato direto e imediato com complexas superfícies de natureza biológica, como as delicadas membranas das suas células ou as suas estruturas de proteínas, acontece algo que é verdadeiramente extraordinário e parece quase mágico. Nesse instante, a água se organiza de uma forma única. Deixa de ser aquele líquido caótico que conhecemos e chamamos de H2O e se transforma em uma estrutura geométrica perfeita, uma espécie de gel que Pollack chamou de quarta fase da água ou água estruturada. E cientificamente sua fórmula muda para H3O2. Este é o verdadeiro cristal líquido de que eu te falava há alguns minutos. Veja só, imagine uma pista de dança. Se as pessoas se movem sem ordem, esbarrando umas nas outras, é absolutamente impossível que uma mensagem passe de um lado ao outro da sala de forma rápida. E isso é o que seria a água comum. Mas se todos os dançarinos se organizam em filas perfeitas, sincronizadas, qualquer pequeno movimento em um canto é transmitido instantaneamente ao outro. E é isso que o plasma faz quando se estrutura. Ele se transforma em um condutor de alta fidelidade. Pollack chama esse fenômeno de zona de exclusão, ou ESE, na sigla em inglês. E recebe esse nome porque, ao se organizar com tanta precisão, esse cristal líquido expulsa tudo de seu interior. Qualquer impureza, qualquer toxina ou qualquer resíduo. É como se o plasma criasse seu próprio sistema de limpeza automático.
Mas o mais fascinante para a nossa engenharia biológica é que, além disso, essa zona de exclusão, graças, funciona como uma bateria natural. Ao se formar o cristal, ocorre uma separação de cargas elétricas. O cristal é negativo e a água que o envolve é positiva. E aqui está a chave da sua energia vital. Seu plasma não só transporta coisas, mas também é uma bateria que armazena energia. Se o seu plasma está estruturado, seu corpo tem energia de sobra para se reparar. E se o plasma perde sua ordem por causa da contaminação eletromagnética, dos metais pesados ou do estresse crônico, a bateria se descarrega. E é então, quando esse cristal líquido delicado da nossa tela biológica se torna opaco e o sinal vital de saúde começa a piscar intensamente. Pense nisso como se fosse uma complexa rede de fibra óptica de alta velocidade. Para que a luz viaje por milhares de quilômetros sem se perder, o cristal da fibra precisa ter uma pureza e uma estrutura molecular absolutas. E se o cristal tiver rachaduras ou impurezas, a informação simplesmente não chega. Pois bem, o seu plasma é essa fibra óptica. Não é um simples preenchimento, é um material de alta tecnologia que permite que a intenção do seu cérebro chegue a cada canto do seu corpo, sem resistência e em milissegundos. E para entender que somos água organizada, isso simplesmente muda completamente nossa perspectiva, porque não se trata mais apenas de beber água, mas de construir um plasma capaz de sustentar essa ordem, porque essa ordem é o que nos permitirá ter a voltagem necessária para que a vida dentro de nós não pare. Mas é claro, em engenharia isso não basta. Saber que algo funciona. Além disso, precisamos medi-lo. Precisamos saber se nossa máquina de precisão está operando dentro dos seus parâmetros ideais ou se está prestes a apresentar defeito. Tenho certeza de que você entende isso perfeitamente. E para encontrar essa resposta, precisamos viajar juntos novamente à França dos anos 20. E lá vamos encontrar Louis-Claude Vincent, um engenheiro hidrólogo que recebeu do governo francês uma tarefa fascinante. Foi-lhe incumbido investigar por que havia diferenças tão abissais na saúde da população dependendo da cidade onde moravam. Pois bem, Vincent começou analisando os dados de mortalidade de cidades como Riom, onde as pessoas eram extraordinariamente longevas e saudáveis, e os comparou com outras cidades como Clermont-Ferrand, onde, apesar de estarem muito próximas, os índices de doenças cardiovasculares e câncer eram, no entanto, muito mais altos. E ele, em sua pesquisa, não ficou apenas na superfície analisando se a água tinha bactérias, não. O que ele fez foi decidir aplicar as leis da física e assim nasceu a bioeletrônica. E para que você entenda, a bioeletrônica é o estudo da vida por meio de suas correntes elétricas e magnéticas. Vincent compreendeu que os seres vivos somos fundamentalmente sistemas eletromagnéticos e que nosso plasma atua como se fosse a fiação de Sarreno e nos deixou 3 ferramentas mestras para podermos auditar nossa saúde. A primeira dessas ferramentas é o pH, sobre o qual você certamente já ouviu falar 1000 vezes e, claro, por exemplo, no meu vídeo anterior. Mas aqui vamos olhar para ele como se todos fôssemos engenheiros. Para a bioeletrônica, o pH é a voltagem magnética do seu corpo e mede o que chamamos de pressão dos prótons. E para que serve medir isso, você me pergunta? Veja bem, acontece que os prótons são partículas com carga positiva que determinam se um ambiente é ácido ou alcalino. Medir sua pressão é fundamental porque essa força é o que decide se as reações químicas do seu corpo podem acontecer ou não. Se a pressão de prótons está correta, seu plasma mantém sua estrutura de cristal líquido.
Mas, no entanto, se a pressão falha, esse cristal desmorona e suas células deixam de receber instruções claras. Isso é como a pressão do óleo em um motor. Se a pressão não for adequada, as peças começam a se atritar e o motor trava. Imagine só. Por um momento, imagine uma rodovia e os prótons são os carros que transportam a energia por todo o seu sistema. Para que seu corpo seja saudável, esses carros precisam estar em movimento, fluindo com agilidade. Mas quando o sistema se torna ácido, o que acontece é que temos um excesso de prótons. E então o que acontece é que esses prótons ficam presos, desempregados. É como um engarrafamento monumental se formando na rodovia. Sim, há muitos carros, mas a rodovia está bloqueada e as informações não estão sendo divulgadas. Há muita presença de prótons, mas a condução de energia é nula, simplesmente porque esse excesso quebrou a ordem do seu cristal líquido. E por isso, pH fora da faixa é, na verdade, um engarrafamento na sua comunicação biológica. Mas veja, a verdadeira joia da coroa é o RH2. Para entender isso, primeiro preciso te falar sobre o potencial redox. Na ciência, redox é a abreviação de redução-oxigenação. É o processo pelo qual as moléculas trocam elétrons, e quando uma célula se oxida, ela perde elétrons. Isso é como quando um prego enferruja ao ar livre e simplesmente se enfraquece. Pois quando é reduzida, a célula ganha elétrons e se fortalece. O RH2 é o parâmetro que mede essa pressão de elétrons. É o dado que nos diz se o seu plasma está carregado de energia ou se está se esvaziando. Imagine que seu corpo tivesse uma conta bancária de energia e os elétrons fossem o dinheiro em espécie. Se o seu RH2 é baixo, entre 15 e 21, significa que você está na zona de economia, que seu plasma está repleto de elétrons prontos para reparar seus tecidos e mantê-lo jovem. Mas se o RH2 sobe acima de 28, significa que você está no vermelho, está se oxidando rapidamente e está perdendo sua carga vital. É como quando uma bateria tem um vazamento constante de corrente. Por mais que você tente carregá-la, a energia escapa. E se você quiser uma imagem ainda mais física, pense em uma maçã. Todos nós já experimentamos como, ao cortar uma maçã e deixá-la sobre a mesa, depois de alguns minutos, essa maçã fica marrom. E isso que você vê é a oxidação pura e simples. A maçã simplesmente está perdendo elétrons para o oxigênio do ar e está se queimando lentamente. Pois bem, o RH2 é o valor que nos diz quanto suco de limão protetor você tem no seu plasma para evitar que isso aconteça com você por dentro. Um RH2 baixo é como ter um verniz invisível e potente que mantém seus tecidos frescos, jovens e elásticos. Mas, se o seu RH2 é alto, significa que sua estrutura interna está ficando marrom, rígida e quebradiça, como aquele pedaço de maçã que você esqueceu em cima da mesa. E, finalmente, o terceiro dos recursos é a resistividade. Esta é a medida da pureza do seu meio interno. Imagine novamente uma rodovia de 5 faixas, neste caso. Se a rodovia está limpa, os carros, que basicamente são os sinais do seu cérebro, viajam em alta velocidade. E isso é ter uma resistividade alta. Significa que seu plasma está limpo e que a comunicação flui. Mas se a rodovia está cheia de entulho, lixo, restos de comida, carros, sacolas, os carros simplesmente precisam ir freando e desviando. Uma resistividade baixa nos indica que seu plasma está saturado de toxinas ou metais pesados e que a eletricidade do seu sistema nervoso está sofrendo curtos-circuitos. Vincent demonstrou que, se depois cruzarmos esses dados,
obtemos um mapa perfeito com 4 zonas ou quadrantes, e é aqui que a ciência se torna indiscutível. A chamada zona da vida é exatamente aquela que se caracteriza por ser levemente ácida e também muito rica em elétrons essenciais. E Vincent comprovou que nesse terreno específico, o da saúde perfeita, os micróbios patogénicos não conseguem sobreviver. E, no entanto, ele descobriu que as doenças degenerativas e o câncer, por exemplo, sempre aparecem na zona oposta, quando o terreno se torna alcalino e oxidado, ou seja, pobre em elétrons. Ou seja, a doença na verdade não te ataca por azar, mas aparece quando o seu plasma muda suas coordenadas elétricas e se transforma em um lugar onde simplesmente a vida já tem muita dificuldade para se manter e entender isso. É deixar de ser um paciente passivo para se tornar o engenheiro-chefe da sua própria vida. Porque além disso, veja, felizmente essas coordenadas não são fixas. Ou seja, podemos mudá-las se soubermos quais ferramentas utilizar. Você não é uma vítima dos seus genes nem do azar. Você é o resultado do estado elétrico, do seu plasma. E se você limpar a água do seu aquário e devolver a ela sua voltagem, a máquina de precisão que você habita voltará a funcionar como no primeiro dia. Mas claro, de nada adianta saber tudo isso se eu não te disser como você pode começar a mudar esses números hoje mesmo de forma simples, barata e na sua própria casa. Então, chegados a este ponto, o retrato da nossa saúde está claro. Se o seu pH está fora do intervalo, sua comunicação interna está em um engarrafamento. Se o seu RH2 está alto, você está se queimando como a maçã que ficou em cima da mesa. E se a sua resistividade é baixa, seu sinal de vida está cheio de interferências. E é um panorama que pode assustar, eu sei, mas o maravilhoso de ser uma máquina de precisão é que, se você der a peça de reposição adequada para essa máquina, o sistema sabe exatamente o que fazer para se resetar. E essa peça de reposição não é um remédio com complexidade. É simplesmente o mesmo meio onde a vida nasceu. E agora você deve estar se perguntando, mas vamos ver como conectamos a descoberta de Quinton com esses números de Vincent. E é aqui que a engenharia biológica se torna absolutamente fascinante e, acima de tudo, muito simples. A água do mar não é apenas água com sal. É uma combinação de elétrons e minerais em um equilíbrio perfeito. E quando você bebe plasma marinho, está agindo diretamente sobre o seu painel de controle. Primeiro, você está limpando sua rodovia interna, porque ao introduzir os 78 minerais de Quinton em sua forma orgânica, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, você está limpando o asfalto de metais pesados e toxinas, que é o que, como eu dizia, aumenta sua resistividade. Mas, por outro lado, esse equilíbrio mineral é também o que dissolve o congestionamento de prótons que estava bloqueando aquela rodovia de que falávamos. É como se, de repente, todas as faixas fossem abertas. A pressão do pH se normaliza, os carros voltam a circular e a comunicação entre suas células recupera sua velocidade original. Isso é como se você trocasse um cabo de cobre velho e oxidado por um novo, de ouro puro. Seu plasma recupera sua pureza e o sinal volta a ser completamente nítido. E em segundo lugar, você está diminuindo seu RH2, porque a água do mar pura é uma doadora massiva de elétrons. E é exatamente como se um grande e velho amigo fizesse um depósito milionário e instantâneo, diretamente na sua conta bancária de energia pessoal. Ao inundar seu plasma com esses elétrons, o que você faz é frear bruscamente.
o incêndio da oxidação e devolver ao seu terreno aquela zona divina, aquela zona de vida que Vincent identificou como o quadrante da saúde perfeita, um ambiente levemente ácido e muito rico em elétrons. Nesse estado, a doença simplesmente não tem onde se agarrar. É um meio onde vírus e bactérias patogénicas simplesmente não conseguem respirar. Chegando a este ponto, pode ser que você tenha ficado um pouco confuso, o que também me pareceria normal. Eu sei que você pode estar pensando, mas veja bem, José Maria, se você sempre me disse que o grounding, que o contato com a Terra é vital porque me dá carga negativa da Terra, como é que agora Vincent nos diz que o bom é ser um pouco ácido? Fique tranquilo, porque eu não enlouqueci nem estou me contradizendo. Pense no seu corpo como essa engenharia de precisão que é uma verdadeira bateria humana. E veja, para que uma pilha funcione e forneça energia, como você já sabe, ela precisa de dois polos. Pois o pH, que mede os prótons, é o seu polo positivo, e o redox, que mede a riqueza de elétrons, é o seu polo negativo. Quando você faz grounding, ou seja, contato com a Terra, o que está fazendo é carregando o polo negativo para não se oxidar. E o que Vincent nos revela com seu quadrante da saúde perfeita é que a vida floresce quando esse polo negativo está transbordando de elétrons, mas com o toque certo de acidez para que a centelha salte e a energia flua. Portanto, não é que uma coisa seja boa e a outra ruim. Não, é que sua pilha precisa dos dois lados bem definidos para que o motor biológico do seu corpo simplesmente não pare. É simplesmente buscar o equilíbrio perfeito entre proteção e potência. E para que isso deixe de ser teoria e passe a ser sua nova realidade, vou criar para você um protocolo que será o seu protocolo de soberania biológica. E é algo tão barato e acessível que muitos custam a acreditar. Mas lembre-se de que a verdade quase sempre costuma ser algo muito simples. Pois bem, a primeira coisa que você precisa é conseguir água do mar. E hoje em dia isso é fácil de encontrar em lojas especializadas. Mas se você comprar ou recolher do mar, não beba assim mesmo, porque a concentração de sais é alta demais para as nossas células atualmente. Precisamos prepará-la, transformá-la em água isotônica, ou seja, deixá-la com a mesma pressão que o seu sangue. E a receita, além disso, é uma receita muito fácil e exata. Você mistura uma parte de água do mar com 3 partes de água mineral fracamente mineralizada. E isso é assim para não alterar a proporção mineral do mar. Por exemplo, em um copo grande, você coloca 1/4 de água do mar e completa os outros 3/4 com água mineral. E se você não tiver água do mar à mão para a sua remineralização, também não tem problema. O que você pode fazer é usar água mineral e adicionar alguns grãos de sal cinza virgem, como o sal celta ou o da Bretanha, ou até mesmo um bom sal de nascente. E o seu corpo, como organismo autossuficiente que é, vai detectar esses minerais e saberá exatamente o que fazer com eles para equilibrar o seu terreno. Depois você bebe essa preparação pela manhã e, de preferência, em jejum. Faça isso devagar, saboreando e deixando que suas glândulas salivares comecem a informar ao seu cérebro que o mar está voltando para casa. Se você quiser potencializar ainda mais o seu efeito redutor, ou seja, se quiser baixar ainda mais o RH2, adicione um pouco, algumas gotas de suco de limão natural, porque o limão, embora pareça ácido, tem um efeito alcalinizante e redutor no plasma que ajuda a carregar ainda mais suas baterias de elétrons. E ao fazer isso, a cada dia você estará realizando uma manutenção de precisão na sua máquina. Você estará limpando o cristal da sua tela LCD interna e carregando suas baterias, garantindo que o software da vida possa ser executado sem erros. Você está deixando de ser um espectador para se tornar o engenheiro-chefe da sua própria biologia. E este, além disso, é apenas o primeiro passo da nossa jornada.
porque preparamos o terreno, limpamos o cristal e ajustamos a voltagem. Mas o que acontece quando esse cristal líquido começa a receber sinais de luz? Como as suas células se comunicam? No próximo vídeo vou levá-lo a uma imersão na biofísica quântica para que juntos possamos descobrir o reservatório de luz que você carrega dentro de si e como o seu DNA funciona como uma antena que se sintoniza com o seu destino. E termino, como sempre, convidando vocês a seguirem em frente. Sempre em frente. E lembre-se, eu li seus comentários.